A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Boa tarde para as irmãs, que o Senhor esteja conosco. Esse tempo que nós estivemos aqui, esse tempinho, falando do amor de Jesus para conosco. Irmãs, eu escolhi para hoje a leitura de Marcos 7, do 24 ao 30, que fala da mulher Ciro Fenícia. Era uma mulher estrangeira, ela não fazia parte ali do povo dos judeus, né? Ela era de outra sociedade, de outra comunidade, de outros costumes. Então vamos falar, né, de Jesus. A mulher Ciro Fenícia, levantando-se, pois, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio e prostrou-lhe aos seus pés. Essa mulher era grega, de origem cirofenícia, e rogava-lhe que lhe expelisse o demônio que tomava conta da sua filha. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, senhor. Mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse Jesus: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. E voltando para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já havia deixado ela. Amém. Meu Pai, nós estamos aqui na tua presença, Senhor, para louvar e honrar teu santo nome, para dar graças ao Senhor por nossa vida, pela vida da nossa família. Queremos aqui, Senhor, compartilhar um pouco de ti, da tua palavra, e que essa palavra, Senhor, venha trazer edificação, que venha, meu Pai, de maneira que seja grande ou pequena, seja qual for a forma, meu Pai, que venha acrescentar na vida das irmãs. É o que eu te peço, é o que eu te rogo, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse texto de Marcos 7, aqui está narrando a experiência dessa mulher. Ela tinha na casa dela a convivência com uma filha endemoniada. Irmãs, uma filha endemoniada simboliza para as nossas vidas, para as vidas de quem quer que seja, de uma família, é sinal de repulsa, de vergonha, de aprisionamento. Eu fico imaginando que essa senhora não saía de casa, porque quem que ia ficar com a filha dela, né? Com todo esse problema que tinha a filha dela. Eu imagino que, como mãe, ela ficava com essa menina. E ela era uma mulher que ela não fazia parte daquela sociedade e tinha esse problemão dentro da casa dela. Só que o que a gente vê na vida dessa mulher, uma mulher de perseverança, uma mulher de ousadia, uma mulher determinada, porque ela não ficou choramingando os problemas dela para a vizinhança, ela não foi contar para as amigas dela o que ela passava em casa. Ela foi aonde? Ela correu à procura de Jesus, ela foi ao encontro de Jesus. Ela ficou sabendo que Jesus estava ali numa mansão, fazendo parte, sei lá, do encontro com aqueles homens poderosos da sociedade, e ela foi lá. E aí o texto diz que Jesus naquele dia não queria ser incomodado enquanto ele estava naquela casa com aqueles homens, mas ela foi lá. Ela tinha um propósito na vida dela, que era buscar a bênção, que era buscar a cura, a libertação para a filha dela. Então, o que ela fez? Ela ela foi direto ao dono da benção. Ela precisava de uma benção e ela foi procurar o dono da benção, aquele que podia resolver o problema dela. Então, o que nós aprendemos com isso? Que não devemos ficar parados, nem amarrados, nem prostrados diante de um problema. Nós temos problema? Sim, nós temos problema. Mas Jesus é aquele que veio, aquele que morreu na cruz, que nos libertou. Ele é o dono da nossa vitória, é Ele quem nos cura, é Ele quem nos liberta. O que nós devemos fazer também, diante dessa leitura aqui? Interceder por alguém com orações. Quando eu estou aflita, eu procuro meus amigos, minha amiga, tem sempre uma amiga mais íntima, que eu boto lá, preciso de oração. Até no grupo da Ana aqui, eu peço oração, não tenho vergonha. Então, hoje eu estou me colocando aqui, sabe, como uma pessoa grata. Eu estou sempre pedindo. Então, por que não compartilhar aquilo que Deus é capaz, já fez e vai continuar fazendo na minha vida? É por isso que eu estou aqui, irmãs.
Jesus é a resposta para os nossos problemas. Jesus é a solução para as nossas angústias, para os nossos problemas. Nós aprendemos, então, aqui diz assim, irmãs, lá no capítulo 20, no versículo 29, que Jesus não falou nada para ela. Ela falou, ela se colocou diante de Jesus, lançou-se aos pés de Jesus e falou: Senhor, me socorre, preciso de ajuda. E Jesus ficou parado. Jesus, porém, ficou parado, ele não falou nada. Diante de muitos problemas, diante de muitas questões que nós vivemos, a gente ora e aí não vem a resposta de Deus para nossas orações. A gente vive um silêncio. Só que a gente aprende, irmãs, que no silêncio do Senhor, que no não, a resposta da nossa oração é um trabalhar de Deus nas nossas vidas. Nós temos que aprender que não somos nós que fazemos os planos, os nossos desejos não dependem de nós, mas depende de Deus. Nós somos os planos de Deus, os nossos planos são frustrados. Os planos de Deus não se frustram, é o que diz a palavra dele. Aí Jesus ficou parado olhando para aquela mulher, mas ela não se intimidou com isso, não. Ela não se intimidou, ela foi perseverante, ela continuou ali, olhando para Jesus, e olhando para Jesus e à espera de uma resposta. Aí quando Jesus disse assim, não é bom que... primeiro vamos fartar os nossos filhos, que era o povo daquela aldeia, né? daquela sociedade. Aí se sobrar, vai para você. Mas ela foi humilde, ela concordou com Jesus. Ela falou, sim, Senhor. Tipo, eu concordo com o Senhor. Mas o que eu quero não é muita coisa, não. Porque o Senhor tudo pode. Eu quero só uma migalhinha, que é a cura da minha filha. Quando essa mulher respondeu assim para Jesus, ele disse para ela, depois de um silêncio, por conta da tua palavra, você pode voltar para casa, que a bênção já é tua. A vitória é sua, sua filha está curada, sua filha foi liberta. Então, é isso que nós aprendemos com essa vida dessa mulher. É nossa espera em Cristo Jesus. A nossa perseverança deve estar em Cristo Jesus. O nosso foco é o Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a abrir mão das nossas aflições, lançar nossa esperança no altar, sabe, as nossas tristezas, nossas amarguras, nossas frustrações, deixar no altar do Senhor, confiar nele e confiar que Jesus é o único que vai interceder por nós, é Ele que toma conta da nossa vida, é Ele que é a resposta para o nosso problema. Essa mulher clamou, o tempo que nós vamos clamar, não importa. Não importa. A nossa oração incomoda o inimigo. Quando a gente está jejuar, orar em propósito de uma benção, eu imagino que o inimigo fica raivoso, se levanta. Mas mesmo assim, nós temos que ter a certeza que nós temos na nossa vida, irmãs, e que merece, e que precisa ser cultivada, e que a gente não pode abrir mão dela de maneira nenhuma, é que a nossa herança é a graça que vem de Deus. Nós somos um povo escolhido, nós fomos lavados, curados, sarados pelo sangue que Jesus derramou na cruz ali, do Calvário, pela minha vida e pela vida das irmãs, pela vida dos nossos filhos, da nossa família. Ela era uma estrangeira. Ela clamou e pela graça e a misericórdia do Senhor Jesus, ela foi abençoada. Jesus é a saída e a solução para os nossos problemas. Então, em quem nós devemos confiar? Nele. Em quem nós devemos perseverar? Nele. Para quem nós devemos suplicar? Para Ele. Quando aquela mulher, Jesus falou assim, que ali, né, a benção era para o povo escolhido, só para o povo escolhido, que não era bom tirar daquele povo e dar para os estrangeiros, ela sabia que... sim, outra coisa também que deixa claro para nós,
A gente não tem nem que pensar, nós não devemos imaginar que nós podemos enganar a Deus, nós podemos enganar Jesus. Aquela mulher, tipo assim, ela não se apresentou para Jesus, ela chegou e foi entrando, e foi pedindo licença e chegou lá onde Jesus estava lá, aquele povo. Mas ela não se apresentou, ela não falou que ela era uma mulher cananeia, ela não explicou a origem dela. Só que o tempo todo eu imagino que Jesus sabia quem era ela. O tempo todo Jesus sabia quem era ela. Porque o tempo todo Jesus visita o nosso coração. Deus está conosco o tempo todo. A palavra dele nos garante isso. É promessa dele na nossa vida. Então, é bobagem a gente imaginar que podemos assim, né? Dar um jeitinho, que podemos estar, né? Camuflando nosso verdadeiro sentimento, nossas verdadeiras